Bom dia a todos. Não sei se vocês já repararam que eu sempre acabo caindo em domingos especiais. No mês passado, Allan Kardec. Hoje, a comemoração, a celebração da Páscoa, mas também é o dia de Tiradentes, também é o dia da fundação de Brasília, amanhã o descobrimento do Brasil. E o mês de abril também é um mês com muitas datas importantes para a doutrina espírita. Fechei. Agora sim. Nós tivemos, no dia 18 de abril, semana passada, a lembrança da publicação do Livro dos Espíritos por Kardec, em 18 de abril de 1857, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. Então, também são datas bastante significativas. Existem outras datas relacionadas a nascimento ou desencarnação de espíritas que contribuíram e muito para a consolidação do Espiritismo com Jesus aqui no Brasil e também em outros países. Como a Érica disse, nós estamos trabalhando atualmente no capítulo 5, que trata das aflições da vida. Já vimos a justiça das aflições, as causas atuais, e hoje vamos abordar as causas anteriores, e essas instruções são todas de Kardec. Também comentamos, quando falamos sobre as causas atuais, de que elas são em maior número do que as causas anteriores. Ou seja, em outras palavras, o que nos aflige, na maior parte das vezes, está relacionada à nossa impaciência, à nossa falta de fé, à nossa intemperança, à revolta, à insubmissão à vontade divina. Que as causas anteriores, elas já estão, de alguma forma, pré-estabelecidas diante das nossas condutas em existências passadas. Então, a semeadura já foi feita, a colheita é quase obrigatória. Mas quando nós falamos das causas atuais, a todo instante podemos modificar a nossa postura diante das aflições da vida. Vamos ver o que Kardec fala, então, nesses trechinhos e fazendo alguns comentários. O texto é um pouquinho extenso, mas a gente vai tentar minimizar bastante. Então, Kardec começa dizendo: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, ou seja, a causa inicial é o próprio homem, que são as causas atuais das aflições, né? Que nós mesmos complicamos as nossas experiências necessárias. Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Aliás, usamos com frequência essa palavra para esses males não esperados. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Ele deu alguns exemplos, porque por mais cuidadosos, precavidos que sejamos, esses problemas que nos afligem, nós não conseguimos evitá-los. É sinal de que, se a causa não está na vida atual, ela estará em algum momento das nossas vidas anteriores. A leitura dessas instruções de Kardec, elas são bastante tranquilas para a nossa compreensão, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a sofrer.
nos ensina a considerar o sofrimento não como castigo, mas como um recurso pedagógico necessário ao nosso aperfeiçoamento espiritual, como nós vamos ver nas palavras de Kardec. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Ele está dizendo daqueles que já nascem com algumas deformidades. Por que, pois, serem tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Esses males, né, que nós chamamos de males ou de fatalidades, a lista é muito longa. E todos nós já passamos por alguma situação dessas que Kardec relacionou. Se não passamos em nós mesmos, passamos em algum ente próximo, um ente querido. Então, é conhecimento comum a todos a existência desses males que não conseguimos evitar. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem e nem o mal. Nesse parágrafo bastante comprido, o que Kardec está dizendo é, se nós formos, e como realmente observamos e raciocinamos em torno dessas situações, as perguntas, as dúvidas são inevitáveis. Então, por que para uns tanto e para outros nada? Por que aquelas crianças, que é o que mais chama a nossa atenção, que já nascem com tantas dificuldades na área da saúde? O que essas crianças teriam feito? Mas tem algo importante que Kardec diz nesse trechinho. Isso fica muito difícil de ser explicado para aqueles que acreditam que a alma é criada no instante do nascimento. Porque daí não há nada para justificar o porquê de Deus ter criado uma alma para sofrer já desde os primeiros momentos de vida aqui na Terra. Para quem pensa, raciocina, analisa, observa, as questões são inevitáveis. Mas se acreditamos que só temos uma existência e que a alma é criada no momento em que o corpo também é criado, aí fica muito difícil encontrar respostas plausíveis que satisfaçam a razão e o bom senso. E outra, que consolem, que confortem aqueles que passam por dificuldades tão difíceis. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, Kardec fala essa frase muitas e muitas vezes, né? Todo efeito da causa inteligente deve ter um efeito inteligente. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se não partirmos dessa premissa, fica muito difícil aceitar essas aflições. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente, não necessariamente na anterior. Nós podemos passar por experiências dolorosas nesta vida
que estão relacionadas às nossas infrações às leis divinas de muitas existências passadas. Porque a justiça divina é misericordiosa e junto com o sofrimento deve vir o ensinamento. Ou seja, o sofrimento tem que ser útil para o progresso daquele espírito. Porque deixar sofrer para se revoltar não traz nada de positivo. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Vejam que o raciocínio de Kardec é bastante simples. Se aquilo que me acomete não tem causa nesta vida, e é fácil perceber isso, quando comparamos com as causas atuais, sempre ligadas à nossa impertinência, à nossa rebeldia, aquelas situações que fogem totalmente do nosso controle em relação aos males desta vida, podem ter as suas causas em existências passadas. O raciocínio, a hipótese de Kardec é muito simples nesse sentido, mas tomando sempre como base a pré-existência da alma e não a sua criação no momento do nascimento. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Nós temos que acreditar nisso. A prosperidade do mal é momentânea, mesmo que tome uma vida toda. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Ali a palavra expiar, né, o verbo expiar, no sentido de sofrimento mesmo. Um sofrimento cuja causa não conseguimos conhecer, pelo menos no momento. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz essa frase que está relacionada ao nosso assunto. A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. Tudo é harmonia na criação divina e tudo se harmoniza pela lei do amor. Então, toda vez que nós infringimos essa lei do amor, criamos desarmonia em nossa constituição espiritual. Passamos a vibrar em sintonias que nos causam desconforto. Então, a justiça, ele está se referindo à justiça divina, para que a gente consiga se reharmonizar com toda a criação divina, nós precisamos do sofrimento, ainda no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque não se progride só sofrendo. Só que aqui no nosso planeta de expiações e provas, nós ainda temos necessidade desses corretivos. No item 7, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. A regra é tão simples, mas a gente não quer aplicar sobre nós. A gente quer só aplicar sobre os outros. Se foi duro e desumano numa existência, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição.
se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e etc. Kardec diz que se a gente prestar bastante atenção no que somos, no que pensamos, nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso mundo íntimo, nós podemos ter uma ideia do que fizemos, não do que fomos. Porque essa questão do que será que eu fui, a gente já comentou isso antes, nós somos espíritos imperfeitos, em processo de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. Então, isso é para todos, em qualquer ponto do planeta. O que é que nós somos? O que eu fui? Olha, nós fomos e continuamos sendo espíritos imperfeitos. Então, a pergunta é outra. O que será que eu fiz? Então, Kardec ajuda a gente nesse sentido, dizendo, analisa o que você tem hoje e faça uma comparação no sentido contrário. Analisa o que você passa hoje e, em sentido contrário, voltando a existências passadas. Porque, como ele diz ali, o que a gente recebe hoje é uma rigorosa justiça distributiva. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, como é tão conhecida essa frase de Paulo. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Geralmente os bons são infelizes e sofredores e os maus estão numa vida ótima e maravilhosa. É isso que a gente observa. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, como já comentamos. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Só que nós ainda temos uma ideia bastante imprecisa da justiça divina, porque a gente quer que a justiça divina se cumpra para os outros, quando somos prejudicados, e não queremos que ela se cumpra para nós. Mas a justiça divina também está alicerçada na misericórdia. Então, tudo está certo, tudo está nos conformes. Os únicos que realmente não se encaixam e fazem de tudo para se desencaixar desta harmonia somos nós mesmos. Jamais deve o homem olvidar, ou seja, esquecer, que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Reencarnou na Terra, é espírito imperfeito. Com um longo e doloroso caminho, como diz Leon Denis, no seu aperfeiçoamento espiritual. Uns mais adiantados, outros um pouco menos, mas estamos todos no mesmo barco. A cada vicissitude, ou seja, a cada dor, a cada sofrimento daqueles que a gente não consegue evitar, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Essa é a nossa destinação. Quando já tivermos abarcado todo o progresso possível, espiritual, moral, material, aqui na Terra, já estaremos prontos para renascer em planetas, em mundos mais adiantados. A benfeitora Joana de Ângeles, reforçando essas palavras de Kardec, diz que nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Justiça divina, mas justiça com misericórdia. No item 8.
As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Só um parênteses. Antes de reencarnar na espiritualidade, juntamente com o amparo dos nossos benfeitores, os nossos protetores espirituais, fazemos um planejamento das experiências necessárias ao nosso progresso espiritual. Eles nos ajudam nos tópicos mais importantes. A família onde vamos reencarnar, as condições de saúde do corpo físico, a profissão que vamos seguir, o meio, a cidade, a experiência religiosa, isso em termos gerais. Mas, quando já temos condições de participar desse planejamento, auxiliamos e somos auxiliados principalmente a escolher experiências de acordo com a nossa capacidade. Deus jamais permitiria a um espírito reencarnar se ele não tivesse possibilidades de vitória. Vitória sobre si mesmo. Portanto, o que nós recebemos, o que chega até nós em termos de experiências dolorosas, está de acordo com aquilo que somos capazes de vencer. Ninguém nasce predestinado à criminalidade. Ninguém nasce predestinado ao suicídio. Ninguém nasce predestinado às drogas, às viciações de todos os tipos. Nós reencarnamos sempre com o propósito de vitória. Senão Deus não seria justo. Certo? Agora, existem espíritos em condições tão infelizes que eles, por si próprios, não conseguem, nem conseguem compreender que estão desencarnados. E a gente observa bastante situações como essa na série de livros do André Luiz, onde ele conta casos de espíritos que são resgatados das zonas inferiores de sofrimento, desacordados, insanos, e o seu benfeitor espiritual, os seus protetores, já planejam uma experiência na Terra que nós chamamos de reencarnação compulsória, onde ele não tem condições de consciência de si mesmo e daquilo que necessita. André Luiz tem muitos casos nos seus livros da sua série No Mundo Invisível, no mundo espiritual. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Talvez seja o nosso caso. Né? Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Olha que beleza isso. Quando nós temos a ocasião, ou até mesmo conosco, mas observando às vezes as dificuldades pelas quais os nossos irmãos passam, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos descaridosos, no sentido de ficar pensando, nossa, o que será que fulano fez na outra vida para estar passando por isso? Isso é uma total falta de caridade. Porque, como diz Kardec aqui, estamos consertando os nossos deslizes do passado, mas a maneira como conduzimos essa experiência também é uma prova com relação ao futuro. Pessoas que estão passando por problemas semelhantes têm reações totalmente diferentes, de acordo com o seu mundo íntimo, de acordo com a sua confiança em Deus, submissão à vontade divina. A prova, a expiação é a mesma, porém
a maneira de conduzi-la varia de pessoa para pessoa. É isso que Kardec está dizendo. Todos estamos espiando nossos deslizes do passado, mas também estamos em provação, no sentido de como estamos conduzindo essas dificuldades que nos atingem. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, diz: a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. A família onde renascemos, os nossos parentes, os nossos amigos, o nosso local de trabalho, a nossa profissão, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos das casas religiosas, tudo está de acordo com a nossa necessidade de aprender com mais segurança e produzir melhor. Como dissemos antes, ninguém renasce predestinado ao fracasso. O fracasso é construção nossa mesmo, porque na justiça divina, que sempre atua com misericórdia, Deus nos coloca no melhor lugar para o nosso progresso. Não podemos esquecer disso. No item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Aí é outra descaridade que fazemos. Porque ao analisar alguém, ao observar a situação de alguém que esteja passando por uma situação extremamente aflitiva, a nossa primeira pergunta é: o que será que fez a outra vida para estar passando por isso? Só que pode não ser uma expiação, e sim somente uma provação que o próprio Espírito solicitou antes de reencarnar. Como Kardec diz aqui, muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós encontramos uma lição dessa no livro de Kardec, O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde ele publica várias mensagens de espíritos das mais diversas categorias, contando como havia sido a sua vida na Terra, como foi antes e o que ele colheu ao desencarnar. E um deles, logo no comecinho, conta justamente o caso de uma criança, de um garoto com muitas deformidades físicas, sofrendo dores atrozes. Mas ele conta no seu relato que ele mesmo pediu para passar por aquela provação, para aprender a sofrer sem murmurar. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Se estamos sofrendo porque cometemos deslizes, o sofrimento é expiação, mas também é oportunidade de provar a nossa fé. Agora, aqueles que já alcançaram um amadurecimento espiritual, uma força moral suficiente, pedem provas difíceis. Assim como nós, às vezes, fazemos todo um preparo para passar por uma avaliação, justamente porque queremos dar uma deslanchada, às vezes, na nossa carreira profissional. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto aquele que é perfeito não precisa ser provado. E isso só vai acontecer conosco quando nos tornarmos espíritos redimidos, quando a nossa balança com a justiça divina já estiver totalmente zerada. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, esses espíritos que já têm uma grande experiência, uma bagagem evolutiva mais concretizada, eles podem realmente pedir tarefas especiais e normalmente saem vitoriosos. Mas também não são somente os famosos, né? Aqueles benfeitores famosos que nós conhecemos. Há muitos benfeitores anônimos desempenhando tarefas que nunca iremos ficar sabendo, mas que também se encaixam nesses critérios que Kardec está colocando.
Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Nós suportamos sem murmurar? Não. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, se reclamamos muito, com revolta, de uma situação pela qual passamos, é bem possível que aquela situação tenha sido imposta, porque não tínhamos condições de escolher antes de renascer. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Quando murmuramos demais, quando reclamamos demais, ou é porque realmente ainda não nos encaixamos ali nos desígnios divinos, mas aquelas situações que não conseguimos de fato aceitar, pode ser que tenha sido imposta, mas necessária, não como castigo, mas por necessidade do nosso aperfeiçoamento espiritual. São casos e casos. Não podemos, em cima de um caso, tomar como regra geral para todos. Mas, como Kardec diz, seja passando por provas ou expiações, isso é sinal de que o espírito ainda não chegou ao seu estágio maior de aperfeiçoamento. E o Chico Xavier diz: não devemos temer nossos erros, eles são janelas a nos indicarem o caminho a seguir. E é muito importante para que, dentro dessas colocações que Kardec nos faz, a gente não caia nos perigosos complexos de culpa, reconhecendo que somos falíveis. Até mesmo Paulo de Tarso dizia: quando quero fazer o bem, o mal faço. E nós também somos assim. Por mais que queiramos acertar, fazer tudo direitinho na nossa vida, nós não erramos. Nós não cometemos tantos deslizes. Mas esses erros não podem gerar em nós complexos de culpas que são perigosíssimos para existências futuras. E é um tema bastante delicado, essa questão do complexo de culpa, que o Espiritismo também estuda. Então, nós devemos aprender com os nossos erros. Pior do que errar é não fazer nada, com medo de errar. Né? Então, de uma maneira bastante simples, o Chico Xavier nos ensina que não tenhamos medo dos nossos erros, porque aprendemos com ele. O objetivo deve ser sempre o nosso aprendizado. E já quase terminando, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos. Nossa, uma palavrinha tão pouco usada aqui. No caso, são pessoas que sofrem o mal da peste, que era tão comum nos navios na antiguidade. Né? São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade e a que a portem, até que se acham expurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. E nós temos um longo caminho ainda, não podemos desanimar, porque estamos todos no mesmo barco. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento
e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Quantas impaciências a gente tem, não, gente? Esse é o nosso maior obstáculo na vida. Pois bem, já terminando, Karl Barth, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Karl Barth, ele tinha uma convicção tão forte na imortalidade da alma, que até escreveu um livro sobre isso, chamado A Vida no Outro Mundo, onde ele diz que a imortalidade é patrimônio comum a todos. E Chico também costumava dizer assim: nós até conseguimos escapar da morte, mas jamais conseguiremos escapar da vida. Porque o átomo criado viverá para sempre. Que a imortalidade é patrimônio de todos os seres. E em relação a este domingo, nas comemorações da tradição cristã da Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Jesus após a sua morte, nós devemos lembrar também do que Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele diz: vocês não acreditam que há ressurreição? Ora, se o Cristo não ressuscitou, em vão será a nossa fé. Em vão será a nossa pregação. Ora, por que eu vou me empenhar em vencer as minhas más tendências, procurar me tornar uma pessoa digna, honrada, preocupada com as necessidades do nosso próximo, do meu próximo, se morreu, acabou. Então, tudo parte de um princípio básico, a existência da vida espiritual. E nós estamos destinados a ela, para sempre. Então, reforçando esses conceitos, e Karl Barth trabalha bastante sobre a questão da imortalidade. Ele diz: é o sentimento da imortalidade que nos anima. É a certeza da outra vida que nos faz viver neste com a fronte erguida, sem desfalecer. Nós estamos destinados a viver para sempre. E falando de justiça divina, a justiça divina tem uma brechinha para todos nós. Nós podemos liquidar, quitar os nossos débitos do passado com a prática da caridade. Como Jesus dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. Quanto mais trabalharmos pelo bem do próximo, pelo bem comum, empenhados em dar e doar tudo quanto nos seja possível, o melhor de nós mesmos, envolvendo-nos com tarefas assistenciais de socorro aos nossos irmãos em necessidade, nós estamos quitando as nossas dívidas do passado. Então, por isso, nem sempre pagamos, usando a palavra pagar, nem sempre pagamos por tudo ou em tudo onde erramos. Se a prática do bem começar a fazer parte da nossa conduta, os nossos débitos do passado vão sendo quitados automaticamente pela lei do amor e da caridade. E, por fim, o Espiritismo é a base em que se fundamenta a crença na imortalidade, que nos arrima e fortalece. Então, se não acreditarmos que viveremos, que todos aqueles a quem amamos e até aqueles a quem odiamos, todos aqueles que fazem parte da nossa vida e aqueles que ainda não fazem, todos nós viveremos para sempre. Viva a imortalidade. Muito obrigada.